Boa noite. Se coloque de pé. Eu declaro que nessa noite, se você chegou aqui, talvez com lágrimas nos seus olhos, eu quero te dizer que o Senhor vai transbordar o seu coração de alegria. O nosso Deus é alegria. Então que você sinta nessa noite a alegria do Senhor e que o seu coração esteja aberto para recebê-la. Amém? Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? A tua bondade é maravilhosa, Deus. Oh, nós temos vivido tantas coisas boas, tantas coisas vindas do alto, vindas do teu trono. Nós nem esperávamos, Pai. Como vale a pena servir, como vale a pena te servir, Pai. Oh, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria
toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? O Senhor é bom em todo tempo, amém? Ele é a nossa alegria, é aquilo que nos motiva a prosseguir, a avançar. Vale a pena te servir, Pai. Oh, nós declaramos que é um privilégio te servir. Nós amamos estar aqui te adorando, entregando o nosso coração diante do teu altar. Presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Não. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Os anjos cantam santo, eu quero entrar. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força.
só traz alegria. Se tua presença só traz alegria. Vamos continuar cantando. Nós vamos adorar esse Jesus que vai nos ministrar essa noite sobre alegria. Você que entrou aqui essa noite triste, saiba que o Senhor vai preencher o vazio do seu coração. Você que me assiste pela internet, você que tem cantado conosco aí no seu quarto, Deus vai invadir o seu quarto com uma alegria que você nunca sentiu na sua vida. Sabe por quê? Porque a alegria não é momento, a alegria não são em pessoas, a alegria não é nas circunstâncias, a alegria do Senhor é a nossa força que milita as nossas guerras, que vai à frente dos nossos desafios. É para isso que nós estamos aqui hoje. Vem, Senhor, com a sua alegria sobre nós, ministra com o seu povo, Pai. Vamos declarar com força, com vontade, com fé. Quem é a nossa alegria esta noite? Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém! Você pode se assentar. Mas antes de você se assentar, pode sentar. Alegria tem um significado de sentimento, de contentamento, de júbilo, de graça. E às vezes, em humanos, é movida por sorrisos. Então eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: tira essa cara emburrada. Deus quer te dar alegria. Amém. Queridos, essa noite nós vamos semear a semente da alegria. E é muito fácil falar sobre isso, mas ao mesmo tempo é muito difícil falar sobre isso. Nos dias atuais que nós vivemos, não é nada fácil nós falarmos sobre alegria em meio a uma pandemia, os nossos desafios, todos os nossos medos, nossos confrontos. Mas Deus tem algo maravilhoso, porque Ele é à frente de todas essas, Ele está à frente de tudo isso. E está à frente de todas as nossas crises. Às vezes nós temos crises e às vezes a gente fica como Jonas, né? Meio, um dia quero morrer, outro dia quero morrer. Um dia eu estou feliz, outro dia eu não estou feliz. Um dia eu estou triste, outro dia eu estou alegre. Mas ainda bem, né? Que Jesus olha para nós e fala assim: puxa, hoje ela está sorrindo. Algo bom aconteceu, acontece ou vai acontecer com ela ainda. Para falar sobre essa semente de alegria, eu vou ministrar sobre, pela graça de Jesus, que me foi dado, esse salmo, que eu tive que estudar ele, Salmo 126. Vamos projetar, deixa eu ver se eu sei projetar. Isto. Salmo 126 é um salmo muito interessante, que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca
se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso que nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Olha que texto maravilhoso. E o título desse texto hoje é... Vamos lá? Me ajuda, Lari. O segredo de viver sempre alegre. Qual é o segredo de vivermos sempre alegre? Nós deveríamos. Se nós não vivemos, hoje nós temos que entender que o nosso coração, a nossa vida, não pode ser movida por circunstâncias. Não pode ter esse desequilíbrio, vamos colocar assim, que um dia a gente está bem, no outro a gente não está. Nós deveríamos viver sempre contentes, sempre alegres. Isso é um mandamento do Senhor. Mas nesse texto, eu quero enfatizar primeiro o contexto histórico. O que será o salmista queria falar a respeito desse texto, desse capítulo todo? O segredo de viver sempre contente, ditado aqui. O capítulo 1 vai falar sobre o passado desse povo. Esse capítulo todinho dos Salmos, ele vai falar em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Lembre-se que esse povo era o povo de Israel, que ficou 70 anos cativo na Babilônia. E talvez você não entenda o que é isso. A gente fala tanto disso. Eles estavam cativos na Babilônia. O que é isso? O que é cativo na Babilônia? O que é Babilônia? O que é cativo? Cativo de cativeiro mesmo. Para a gente entender, nós vamos demonstrar para vocês que o povo de Israel, primeiramente, era o povo escolhido pelo Senhor. Eles entraram na terra prometida através do seu líder Josué, entraram, povoaram essa terra, construíram suas casas, construíram o templo ao Senhor, isso tudo liderados por Josué. Porém, quando estavam na terra prometida, ficaram um tempo e se desvirtuaram de todo o propósito que Deus tinha para esse povo. Esse povo, desde que nasceu, é o povo escolhido de Deus, são os judeus. E, estando na terra prometida, se corromperam, voltaram a práticas de idolatria, se casaram com pessoas erradas, praticaram ofertas que não eram, sacrifícios que não eram agradáveis ao Senhor. E Deus, por inúmeras vezes, advertiu esse povo, mas continuaram em suas práticas. Um belo dia, Deus, com a sua grandeza e magnitude, permite, e eu vou colocar um permite aqui entre aspas, que os assírios vão até a terra prometida, capturam esses povos, todas essas pessoas, ou aqueles que eles foi um grande confronto. Muitos deles morreram, mas aqueles que não, eles são levados para a Babilônia. E aí nós usamos o termo cativos na Babilônia. O povo escolhido de Deus, que estava numa terra deles, prometida para eles, se desvirtuou e foi parar na Babilônia como escravo. Pois bem, ficaram escravos simplesmente só 70 anos, por desobediência. Por desobediência ficaram como escravos, sofrendo açoites, humilhações, e o povo que era para desfrutar das grandezas, das promessas que o Senhor tinha, sofreu, e muito. Um belo dia, depois de 70 anos, um rei chamado Ciro
com a permissão do Senhor, tocado pelo Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor, faz um decreto, e nesse decreto fala assim: o povo que é escravo agora na Babilônia não vai mais, não é mais. Pode pegar sua mochila, pode pegar sua família, e vocês a partir de hoje estão libertos. Vão voltar para a sua terra, vão reconstruir o templo, vão reconstruir a vida de vocês. E o rei foi tão bonzinho, entre aspas, né? Mandou até uma escolta para aqueles que quiseram voltar para a terra prometida, voltarem. A grande maioria voltou, nós não temos dados a respeito disso, mas voltaram. E lá começaram a reconstrução do templo, que depois nós vemos todo o capítulo de Neemias, de Malaquias, eles vão falar a respeito da reconstrução do templo. Isso é um breve histórico, bem breve, tá, gente, que nós não temos muito tempo a respeito disso. Então, quando o salmista, ele inicia esta fala do capítulo, ele vai falar: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião. Sião aqui seria Jerusalém, o monte. Foi como um sonho. Aqui, em primeiro tempo, é o passado. O primeiro tempo de todo este capítulo, ele vai se referir ao passado, o passado de libertação. E quantos de nós, queridos, nos esquecemos do que o Senhor fez para nós? Deixa eu te falar algo bem sério aqui essa noite. Deus te trouxe aqui, esta noite, para relembrar o seu passado. E não simplesmente relembrar o seu passado de pecado, de promiscuidade, de erro, de abandono, de coisas abomináveis que você fez lá. Deus te trouxe aqui para você voltar a sonhar. O passado de libertação é para a sua vida hoje, para te lembrar que hoje você é salvo. Era para você nem estar aqui. Você tem um passado que era para estar muito longe desse lugar aqui hoje. Vocês vieram aqui num sábado à noite. E parabéns para vocês, porque num sábado à noite vir aqui não é uma campanha de uma igreja evangélica. É porque Deus tem um propósito muito grande para você. E é para te lembrar que a dívida que existia contra a tua vida foi paga na cruz. E o teu passado é para você lembrar como esse povo é libertador. É para você sentir alegria daquilo que você era lá atrás. Era para você estar numa balada? Era para você estar com um monte de gente agora ao seu redor? Era para você estar naquela vida de pecado? E amanhã você ia acordar com a cabeça desse tamanho, numa ressaca gigante, e o vazio estaria ali. Mas você está aqui hoje, porque você é filho e filha do Senhor. E você tem dentro desse coração uma marca chamada terra prometida do Senhor. Nada vai desvirtuar isso da sua vida. É para te lembrar do passado, para te trazer esperança para o futuro. Você está aqui por causa disso. Você está ouvindo o que é uma semente da alegria, para você pensar que Deus te ama imensamente. E às vezes você reclama de tantas coisas, murmura de tantas coisas. Deus te trouxe aqui para te dar um pisca-alerta. Para de reclamar. Era para você ser uma perdida. Era para você ser uma pessoa fracassada. E você está aqui hoje, livre das coisas do passado. Talvez não esteja do jeito que está, que você gostaria, mas você está aqui, salvo pela graça de Jesus. Amém? Segundo ponto, segundo tempo deste capítulo todo, vai falar sobre o presente da reconstrução. O passado é para te lembrar que você vai voltar a sonhar, como os que sonham. O presente vai te lembrar da reconstrução. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Senhor, restaura-nos de novo. Primeiro ele falou no passado, agora ele está falando de novo. Restaura-nos. Por que ele está falando isso? Por que o salmista traz esse presente nessa fala?
Porque quando eles voltaram, queridos, não foi tão simples assim. Quando eles voltaram para a terra prometida, eles não tinham casa, eles não tinham templo, eles não tinham até as famílias, eles voltaram para a casa dos pais, dos avós, sozinhos, não sei. Passaram-se 70 anos, quase que uma geração toda morreu e eles voltaram para lá. Então não foi fácil. Então quando o salmista fala, Senhor, restaura-nos, é um clamor. Senhor, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem de propósito, o melhor para nós. Quando ele fala das torrentes do deserto, eles semeavam no deserto. A terra lá era seca. Uma outra tradução vai falar torrentes do Negueb. Quando o Negueb era de vez em quando, isso acontecia nesse determinado lugar, nesse determinado local. As torrentes inundavam, as torrentes no Negueb derramavam sobre essa terra que era seca. Por isso o clamor desse povo, restaura-nos, faça como as torrentes do Negueb, derrama, Senhor. E é isso que nós temos que ter no presente. Nós estamos num processo de reconstrução. Talvez você acabou de ser batizado e está enfrentando um monte de lutas, está sozinho, voltou para casa sozinho, não tem mais ninguém. Pois é, Deus está te falando essa noite, é hora de você se prostrar, é hora de você semear, é hora de você olhar para frente, esse é o presente, o que você tem que fazer? Orar, clamar, buscar ao Senhor. Não adianta a gente ficar estagnado, esperando que as coisas vão acontecer. Não, clame ao Senhor, está tudo difícil. Como que eu vou reconstruir minha casa, Senhor? Como que eu vou reconstruir meu casamento, Senhor? Ore ao Senhor. Senhor, restaura a nossa sorte novamente. Por último, ele vai falar sobre o futuro. Um futuro de fé. Aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo em seus feixes abundantemente graça. É isso que Jesus faz na nossa vida, queridos. Você está semeando com alegria, com tristeza, você está semeando com lágrimas, é assim que nós fazemos mesmo, aqui nessa terra. Quem disse que todos os dias serão de alegria? Não, haverão dias em que nós passaremos por muitas lutas, haverão dias em que nós choraremos na presença do Senhor, mas Deus está falando para você assim, está semeando com tristeza, com alegria, um dia o seu feixe vai ser cheio, um dia, não sei quando, queridos, mas eu sei de uma coisa, eu não sei quando vai acontecer na sua vida, se hoje você semeia, um dia você colherá, tudo que nós semeamos, nós colhemos, tudo que nós semeamos, nós colhemos, por isso, mesmo com lágrimas, quantas pessoas aqui semearam com lágrimas? Quantos de nós fomos salvos com lágrimas? Muitas vezes dos nossos avós, muitas vezes de pessoas que falaram de Jesus para nós e nem sabe que nós conhecemos Jesus através dela. O Denis tem um testemunho lindo, Ivan também tem, conheceu Jesus com um boleiro, num campo de futebol. E essa pessoa que semeou, que plantou, muitas vezes, com certeza, deve ter chorado, Senhor, alcança o Ivan, alcança o Marcos, alcança a Jaqueline, alcança a Maria, alcança o meu filho, mas não desistiu. Sabe por quê? Porque o nosso futuro tem que estar com fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Você não vê alegria hoje, você não vê sentido, propósito para a sua vida hoje, não desista, não desista. Hoje você chora, um dia você vai estar aqui comigo falando, Vanessa, um dia eu orei nessa igreja, um dia eu olhei essa mensagem, eu escutei essa mensagem, eu parei, e aí eu senti o que Jesus queria falar para mim. Está chorando? Está sofrendo? Um dia você vai se alegrar. Sabe por quê?
porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a alegria no Senhor. A alegria não são nessas coisas, não são em pessoas. É muito bom quando nós casamos, é uma alegria quando nossos filhos nascem, é maravilhoso quando nós temos a aquisição de uma casa, quando nós vamos viajar com a nossa família, que alegria desfrutar desses momentos. É muito bom tudo isso, mas se a alegria do Senhor não preencher todo o vazio do nosso coração, isso passa e isso não tem sentido em determinado momento da nossa vida. Não tem problema nenhum, não é pecado você sentir uma alegria de o nascimento de um filho, de um casamento, de uma conquista pessoal. Não é pecado isso. Tudo bem, está tudo certo. A gente se alegra com aqueles que se alegram, a gente chora com aqueles que choram. Então eu fico alegre quando alguém comprou um carro novo, quando o marido conseguiu um emprego. Eu me sinto alegre com isso, e eu compartilho isso com pessoas também. Porém, isso só, se for simplesmente isso, é passageiro. Mas se isso, juntamente com a maior dádiva e o maior sentimento existencial, que é a alegria do Senhor em nós, aí nós teremos uma vida de promessa e de muita alegria. Amém? Quero deixar um último versículo para nós terminarmos, quero pedir que a equipe suba. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, eu gostaria de ouvir vocês. Eu vou falar só o começo, se vocês vão repetir comigo. Alegrem-se. Novamente. Alegrem-se. Alegria na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero fazer algo profético aqui essa noite. Em nome de Jesus. Você que está aí com o seu pedido. Eu vou pegar o meu pedido aqui. Quantas vezes nós fazemos isso mecanicamente? Mas hoje nós não vamos fazer isso como um ato simbólico. Não, profético. Aí está o seu sonho. Aí está a sua cura. Aí está o seu pedido. É um papel. Não significa nada. Mas para o Senhor, pode se tornar em um grande feixe de alegria. E você vai levantar comigo agora. Vamos fazer um negócio. Tá? Nós vamos cantar o refrão do Enxugue as Lágrimas. E você, levanta o seu papel aí. Não tem problema chorar, gente. Não tem problema. Mas às vezes a gente chora e ri ao mesmo tempo. Chora e ri. Já passou por isso? Chora e ri. Ri e chora. Você vai levantar o seu papel. E enquanto nós cantarmos, enxugue as lágrimas, Senhor. Enxuga a nossa lágrima que está aqui escrita nesse pedido. Se você não fez ainda, corre lá. Faça o seu pedido. Porque o Senhor vai nos atender pela sua graça e pela sua misericórdia. Não porque nós somos merecedores. E não porque nós somos diferentes das outras pessoas. Não. Mas aqui há um povo que clama pela fé. Que olha no horizonte do Senhor. Que vê as coisas. Mesmo quando ninguém vê, o Senhor vê. Isso é fé. Levanta o seu papel aí. Nós vamos mostrar para o Senhor. Profeticamente, é só um papel, queridos. Isso não significa nada. Mas a nossa oração, eu queria que você orasse junto comigo. Tem algo aqui que Deus vai fazer para você testemunhar para as outras pessoas. O seu fecho está aqui escrito. O meu sonho está aqui. E você vai sonhar de novo. Vai voltar como os que sonham. É tão bom a gente sonhar. E mesmo com lágrimas, Deus vai nos ouvir. Pela sua misericórdia. Amém? Meio no improviso, gente. Vamos lá. O Senhor vai enxugar as nossas lágrimas hoje.
O Senhor vai cuidar de cada lágrima nossa. O Senhor vai ouvir o nosso clamor, como esse povo que cantou ao Senhor. Restaura os corações. Tu és a nossa resposta, Jesus. Jesus. De novo. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Nosso sonho está aqui erguido, Deus. Nós levantamos a nossa mão, porque semeamos com lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Restaura a nossa sorte essa noite, Deus. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Quem é o seu Deus aqui? Quem é o seu Deus? O seu Deus é o Deus da resposta do impossível. A resposta do impossível é possível para Deus. Você tem clamado por cura, você tem clamado por libertação. Sua geração morreu. Não! Jesus está falando para você hoje. Você vai voltar como esse povo de Israel, que um dia chorou na escravidão, mas se alegrou na presença do Senhor. Pai, nós colocamos todos esses pedidos diante do teu altar. Se você quiser vir aqui agora e entregar neste vaso como algo profético, creia você que algo novo Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Eu creio, Deus. Eu creio que mesmo com lágrimas, nós voltaremos aqui um dia para testemunhar do quão grande é o Senhor, da resposta que é o Senhor para nós. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Aleluia. Vamos nessa hora, irmãos, intensificar esse tempo de oração. Os irmãos da intercessão já estão aqui também para nos ajudar nessa hora. Venham aqui próximo, por favor, meus amados. Recebemos a palavra do Senhor nessa noite, entendemos que aquele que sai andando, mesmo que esteja chorando, mas o importante é semear. Ele vai voltar trazendo grandes feixes com alegria. Senhor, quantas sementes no teu altar está sendo semeado nessa noite em oração. Semente através das lágrimas, Senhor. Pai, nós intercedemos agora que o Senhor venha restaurar a sorte do seu povo. Vem restaurar a alegria, Senhor. Ah, Pai, há quantas vidas que estão, ó Pai, desanimadas, estão consumidas por tanta tristeza. Como o dia a salmista clamou ao Senhor, restitui a alegria da salvação. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, restitui a alegria da salvação, Senhor. Através de uma reconciliação contigo, através de uma reconciliação, ó Pai, com aqueles que estão com o coração fechado. Senhor, nós oramos por uma reconciliação, porque somente por meio dessa reconciliação a alegria será restaurada. Pai, há famílias que estão, ó Deus, semeando com lágrimas em favor dos filhos, e nós cremos, Deus, que ainda eles vão se alegrar ao contar os testemunhos para a glória do Senhor. Pai, nesta noite usamos da fé diante dessa palavra para profetizar que há de reverter em alegria as lágrimas, que há de reverter, Senhor, em paz toda e qualquer preocupação. Em nome de Jesus, comece a contemplar
comece a se ver testemunhando pela intervenção dos céus, o Senhor agindo, revertendo tudo aquilo que era desespero, revertido em paz, revertido em testemunho. O Senhor pode mudar todas as coisas. Nós cremos que para o Senhor nada é impossível. A tua palavra diz que tudo aquilo que pedires em oração, crendo, receberás. Senhor, nós intercedemos neste momento, declaramos, Deus, a ação do Senhor neste tempo, mês de junho. Pai, nós semeamos o mês de junho na tua presença, Pai. Nós semeamos com uma alegria. Pai, será um mês que nós iremos cada vez mais triunfar pela graça. Triunfar, ó Deus, sobre a tua presença, Jesus. Declaramos que muitos frutos, ó Pai, iremos colher em junho. Pai, tudo que está sendo semeado no teu altar, tudo que é lançado, tudo que é semeado através de um coração quebrantado tem direito de resposta. Pai, nós cremos que o coração quebrantado tem direito de resposta, Senhor. O Senhor ouviu o clamor daqueles, ó Pai, com lágrimas, com o coração quebrantado. Semeia na tua presença, Senhor. Nós colocamos agora e pela fé já te agradecemos pela alegria restaurada. Declaramos, Deus, a marca da alegria, que é fruto do Espírito Santo, a alegria da salvação, que venha visitar cada lar, visitar o seu povo. Estabeleça a alegria do Senhor nos corações, Pai, independente de circunstâncias, que no Senhor possamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, antes de nós continuarmos com essa canção, quero chamá-los para continuar firme nesse propósito. Amanhã, Deus permitindo, pela manhã estaremos juntos às 10 da manhã e às 19h30. Esteja conosco, nós iremos ter um momento aqui amanhã também, de estar orando pelo mês de julho. Será um tempo para semearmos, e eu creio que será uma bênção. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te cubra. Vamos na paz, queridos.